Sem dúvidas, a definição de almas gêmeas é algo a ser desenrolado e nos mostrado nessa obra apaixonante que se torna o romance da atualidade. Haru Ardo Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje bora falar sobre Horimiya e sua conclusão, onde irei dizer o que eu achei, como foi e o que eu gostei. Para todo caso, meus queridos, já conto com o compartilhamento de vocês, like, comentários sobre o que vocês acharam da conclusão de Horimiya, qual foi o episódio que vocês mais gostaram e qual foi a cena que vocês mais sentiram falta, porque Horimiya foi uma obra que foi muito rushada, ela teve que cortar boa parte do material original, teve muitas cenas, capítulos que foi deixado, digamos que de lado, para que eles chegassem na essência da obra, na proposta, culminando na conclusão. Vocês já sabem minha opinião. Eu acho que não era necessário uma segunda temporada, eles poderiam fazer os cortes, que a qualidade e essência seria depositada como ficou. A gente vê a essência mostrada através da relação da Rory com Miyamura, a gente vê os personagens principais ganhando seus destaques, e a gente vê o desenvolvimento que é o ponto central do protagonista, o seu futuro sendo vislumbrado após a sua formatura. É interessante, deve ser frisado, Horimiya é uma adaptação de qualidade, ficou perfeito a forma como foi feita. Os momentos que foram cortados, dá dó, mas tem um mangá para isso, além do futuro. Mas, para todo caso, o que eu vou falar já de início? Eu acho que é interessante porque o 12º episódio, se eu não me engano, foi o episódio em que vemos os sentimentos de Rory, culminando num futuro querendo estar ao lado de Miyamura. A partir desse momento, o 13º episódio culmina no final na conclusão da obra, porém na perspectiva e visão do protagonista desta vez. A gente vê que ele é grato, ele reconhece todas as atitudes de Rory, é como se ela fosse o sol que fez com que ele tivesse uma nova vida e reconhecesse a si próprio, como pudesse se modificar, se moldar e conhecer um novo lado da juventude. É algo que é muito o que a gente já conversou aqui nos vídeos de Horimiya. Interessante que deve ser reafirmado porque tanto Miyamura como Rory, cada um tem uma importância para o outro que faça um complemento, o que simboliza o que é um casal de verdade. A partir desse momento, vemos que foi interessante a forma como foi demonstrada e desenvolvida, porque o 13º culmina realmente nessa gratidão que o protagonista tem, porque ele é o protagonista. A gente vê todo o desenrolar, todo o background, todo o passado, todas as dificuldades que ele teve e a forma como ele se desenrolou e teve laços genuínos graças a Rory. A partir desse momento, culmina naquela final romântico, onde ele pensa sobre o que ele poderia fazer, se ele pudesse, ele daria o céu para Rory, como ele poderia fazer com que ela se sinta feliz estando ao lado dele. E a partir desse momento, chega numa referência aos episódios anteriores, que foi adaptado na obra, de um jeito casual, visando a personalidade e a maneira como é a relação deles. Uma forma muito fofa, que não adiantaria dar o céu, porque provavelmente ela preferia um bolo. É interessante porque eu acho que foi uma forma muito perfeitinha de concluir, eu acho que simboliza muito a forma do casal, a estética, então, sério, foi perfeito, eu acho que foi um ótimo desenrolar, porque aquece o nosso coração, como gera saudades, afinal é a conclusão de uma obra que foi esperada por anos, é uma obra muito querida pelo material original e de uma adaptação muito bem feita, aonde chegou no seu fim, mas com expectativas sempre para o futuro. Para todo caso, o primeiro ponto, tendo apresentado aqui, que foi visando no final, agora sim, vamos falar sobre outros segmentos que eu desejo abordar sobre Horimiya e seus episódios finais. E eu diria que a partir desse momento, vamos logo para alguns segmentos que devem ser relevantes, como falar do desenrolar do Miyamura com seu eu do passado, como alguns episódios. Então, o grande ponto é que é Slice of Life, meus queridos. Então, é algo que é muito fácil de ser cortado, porque se fosse adaptar, Horimiya praticamente teria 2 temporadas, uma com 12 episódios e uma segunda com 24 episódios, ou até 3 temporadas consistindo em 12 episódios cada, a terceira sendo a última. Então, de certa maneira, sejamos realistas. Para fazer uma adaptação com qualidade, sem a necessidade de ter outra, eles cortam a maior parte, mas a essência, toda a relevância do plot do início até o final, eles depositam nos 12 episódios de uma maneira muito natural, como ocorreu. A única coisa que você pode ter sentido desconforto foi no 11º episódio, em torno da Sawada, porque ela estava muito próxima ao Miyamura, e você pode ter a questão do porquê ela se sente meio retraída junto a figuras masculinas. Foi ainda mostrado nos episódios anteriores, né, a parte do seu Oni-chan, a forma como ela não fica muito próxima, porém no mangá, possivelmente a gente consegue ter, digamos que uma maior facilidade para entender do porquê ela ficou tão próxima ao Miyamura, através de alguns capítulos futuros seguintes, não é mesmo? Então é interessante porque foi apenas uma leve equívoco, mas que você consegue até aceitar, compreender pelo enredo que foi mostrado pelo anime, que o Miyamura virou uma figura mais próxima de Oni-san para ela, porque como ele mesmo diz, quando você quiser, venha aqui comer bolo. É interessante porque já mostra que a relação no off-screen ficou mais próxima, que pode ser algo que tenha sido mostrado no mangá.
Então, é o único ponto que talvez eu acho que tenha ficado complicado. Você vê que o 11º episódio focou em mostrar mais a estética de Slice of Life, capítulos soltos, foram vários capítulos abordando diversos personagens, a gente vê isso, várias mini histórias. Então é interessante porque a gente vê que o Yura conseguiu com isso ter um destaque maior, foi desenrolado o papel dele, inclusive um dos melhores personagens da trama de Horimiya. A forma como ele é o irmão responsável é um dos pontos altos e mais cativantes que foi neste final de Horimiya demonstrado e desenvolvido. Eu acho que foi legal ter visto a forma como ele ficou apreensivo e iria quebrar o sensei dele, ou da irmã dele, digamos que nos socos, após ver a dedicação que ela estava demonstrando e a forma como ele lidou com a questão da irmã. E infelizmente a gente vê o resultado que ela não foi aprovada onde ela queria, mas é interessante porque, como ele diz, pelo menos o Seifuku ficaria mais bonito usando da escola dele do que, né, o da escola que ela queria, lá de Higashi. Mas é interessante esse ponto porque o Yura, ele é um personagem muito alegre, digamos que muito contagiante, muito alto astral, sempre divertido, eloquente. Só que acontece que quando ele tá com a irmã dele, digamos que mais em casa, ele é mais conservador, mais reservado, mais quieto. É muito interessante isso, porque a visão que ele demonstra é tipo os dois mundos. É muito interessante, é muito engraçado, porque a forma como ela foi esperar ele no final ali do colegial, da formatura, que ele tava conversando com os amigos, acontece que ele ainda demonstra a sua personalidade alto astral, conforme ele já vai mudando, falando, sou eu sim, Imoto, não se preocupe, não é outra pessoa. Sério, foi uma das cenas mais engraçadas e divertidas. Foi uma das melhores do enredo de Horimiya e que deveria ser aplaudido, exaltado. Eu diria que, após isso, o episódio ainda demonstrou, digamos que nos finais, que teve momentos muito bons, muito divertidos, que foram cortados. Um dos melhores momentos, que foi do capítulo final, que foi infelizmente cortado, é entre Yosuke com o pai do Sengoku, onde rola um déjà vu. É interessante porque essa cena consiste no quê? Então, ocorre que vem no espirro do Miyamura. Praticamente quando ele espirra, ele acaba, digamos que, provocando uma massa, digamos que, de espirros, risadas, conversa. E nisso acaba que quebra o clima e gera uma tensão maior para alguém que é o Setokai e teria que fazer o discurso na cerimônia, onde teria milhares de pessoas que não eram apenas os alunos, e sim os pais dos alunos, então ia ter um monte de gente. A partir desse momento, ocorre que o Sengoku se estava preparado, se quebrou e desmontou por inteiro, e a gente vê que isso gera ali no final, né, onde todo mundo agradece o Miyamura, e o Miyamura vai ser praticamente crucificado, exterminado, cortado, deslacerado pelo nosso querido Setokai. Então, foi uma cena engraçada, e muitos pensam, tá, mas qual é a relação do Kyosuke com o pai do Sengoku? Então, ocorre que aí o ponto engraçado. Ocorre que foi um déjà vu por conta de que o Kyosuke também foi o Miyamura no passado, ele espirrou, acabou que gerou uma massa, como foi demonstrado pelo Miyamura no futuro, nesse presente, e acontece que o pai do Sengoku era o Setokai anterior. Então é engraçado porque na cena eles também estão ali, e o pai do Sengoku diz, eu tive um leve de déjà vu, eu tô com uma vontade de exterminar e de lacerar alguém agora, e acontece que o Kyosuke diz, qual o problema? Foi só um espirro, foi um belo discurso que o seu filhote fez. Então, sério, foi muito engraçado. Foi a melhor cena do último capítulo e que, infelizmente, eles cortaram na adaptação por conta de questão de tempo. Infelizmente, acontece. É dessas. Mas foi a melhor cena e que você deveria ver no mangá, porque foi muito bom, muito divertido. Sem dúvidas, Horimiya é apaixonante, vibrante e cativante, contagiante, um romance que todos deveriam assistir, e aqui Haru-senpai aplaude, exalta e enaltece o que rolou de relevante destaque dos episódios anteriores. Então, meus queridos, não tem como, eu acho que devo abordar ainda dois fatos para gerar uma conclusão sobre o anime de Horimiya. Primeiro ponto, a Best Girl poderia ser nossa querida Kyoko Hori. Realmente, ela poderia ser, mora no meu Kokoro, perfeito pro protagonista, porém, quem roubou os holofotes, os olhares, foi nossa querida Kono Sakura. Não tem como, a forma como ela se desenrolou, se desenvolveu, a forma como ela foi pressionando o Ishikawa, a forma como ela treinou, alimentou, deu biscoito, fez seus sentimentos, falou e depois teve a dor da perda e assim visa o futuro como a primeira experiência de um Hatsukoi, digamos, despedaçado, mas visando o futuro e outras relações que ela já tem essa experiência e não vai mais sofrer, é interessante. Não tem como, a Sakura, pra mim, é a best girl de Horimiya, ela roubou os holofotes e a melhor personagem feminina. Diante disso, a gente vê que para Toro ter rejeitado-a é por um grande motivo, e vemos que seu coração está indo para a nossa querida garotinha amiga lá da trama, a personagem principal, que eu não lembro o nome, mas que tem cabelo loiro. É interessante por conta
outra, que eu acho que, se não me engano, é Yui, é interessante porque ela é uma das melhores personagens do enredo. Ela é uma personagem que demonstra, digamos, muito uma recusa. Ela sempre repensa várias vezes se ela deve querer algo, e muitas vezes é o tipo de pessoa que vai guardar arrependimentos. É uma estética legal de Horimiya mostrar isso. Como eu já digo, Horimiya é uma obra que aborda muito de questões realistas para a nossa realidade, e diante disso, a personagem feminina, no caso, demonstra que se ela continuar negando, ela vai ter uma vida de arrependimentos, como vem tendo já na juventude. É interessante isso, porque a gente vê, digamos que nos desenrolares que rola com o Toro, praticamente o casal está oficializado, só não foi concretizado. Obviamente no mangá deve ser concretizado, eu não me recordo, mas se eu não me engano foi realmente feito. Só que o anime dá esse tom não oficial, mas já tá tendo uma relação bem próxima dos dois, aconchegante. É interessante porque todo tem sentimentos, ela tem, então é só fechar num beijão logo, que deve ter rolado no mangá. Pra todo caso, é interessante, foi um ótimo desenvolvimento de certa maneira para um anime de 12 episódios, onde tinha que abordar uma diversidade de casais, então eu acho que ficou legal a forma como foi feita. Pra todo caso, diante disso, eu acho que agora chegamos à conclusão, aonde eu falo do desenrolar desenvolvimento de Miyamura Izumi. É interessante porque o nosso querido protagonista nos encantou de uma maneira fascinante. Eu acho que Miyamura é um exemplo de pessoa para nós seguirmos. Ele teve adversidades, ele teve questões árduas, mas devido a ter conhecido a Rory, sua perspectiva como sua vida mudou, ele teve laços. A partir disso, ele seguiu para frente, ele continuou andando, mesmo tendo adversidades, e reencontrando pessoas que ele não dá a mínima, que ele queria esquecer, que ele não gosta. Porém, a partir disso, mostra a relevância de laços naturais que ele fez com a Kyoko, por exemplo. E é interessante ser frisado porque, diante disso, a gente sabe que o Miyamura é uma pessoa que vai fazer de tudo porque ele realmente é próximo, mas é uma pessoa frágil quando se trata de si mesmo. Então demonstra a importância que a Rory tem para protegê-lo. É interessante porque mostra como o casal deve ser protegendo um ao outro. E é interessante isso por conta de que a gente vê que o Miyamura, ele tem diversas questões árduas para reagir com a Rory, porque ela é uma pessoa meio sádica, masoquista, e acontece que ele odeia fazer isso, mas ele tem que fazer. Mas é interessante porque a gente vê a forma como é compensada a naturalidade dos atos da Rory para o Miyamura, a forma como o Miyamura se desenrola com ela. E é interessante frisar porque realmente o Miyamura é o único que, se for necessário, vai bater na Rory para que demonstre o seu amor, como foi mostrado. E eu acho que um ponto alto, abordando sobre tudo isso do Miyamura, é que o Miyamura, ele é um exemplo de pessoa por conta de que ele segue em frente e ele consegue, de certa maneira, perdoar a pessoa. Ele não esquece o ato, mas ele perdoa, ele segue em frente, ele é benevolente, ele tem uma compaixão, uma misericórdia. A partir desse momento, eu não quero soar hipócrita, mas eu quero dizer que todos nós, por mais difícil que seja, devemos perdoar ao máximo questões do passado, como Miyamura faz, como Miyamura age. Não estou falando para esquecermos, a gente não tem que ficar amigo próximo, como foi de uma forma bonitinha ali, show de shounen, onde eles poderiam ser amigos, não há pessoa que ele não possa ser amigo. Eu acho que podemos falar, não há pessoa que não possa ser perdoada. Sempre pode ser feita uma segunda chance, porém não quer dizer que terá laços com essas pessoas. É essa a minha interpretação que eu quero ter para a cena onde o Miyamura perdoa os erros do passado, e ele tem uma relação com uma pessoa que de certa maneira não conhecia o Miyamura verdadeiramente, e de certa maneira se torna mais aconchegado quando ele vai na confeitaria do Miyamura, quando ele demonstra laços, quer ter um contato. Então é interessante porque a gente, na estética ali do mangá, fica muito bonito essa maneira, e a forma como o protagonista age. Mas eu acho que, visando a nossa vida, já basta perdoarmos e continuar seguindo em frente como o Miyamura faz. Eu acho que o perdão é algo que é muito melhor para nós, que faz com que visamos olhar para frente e às vezes nem lembremos de fato do passado, mas não quer dizer que esqueçamos, mas estamos só olhando para frente e assim fica natural, fica uma forma perfeita. Então eu acho que, por mais lindo e perfeito que seja a Horimiya, eu acho que certa parte dessa beleza a gente pode ter para nossa vida. Não uma bondade extraordinária de criar laços, mas sim de dar o perdão e ser o mais próximo possível do Miyamura. Eu acho que é interessante isso, porque foi um dos momentos que eu tinha que falar, que envolvia os episódios até então mais recentes do passado do Miyamura, do background dele, e a partir disso chegamos à conclusão, aonde devemos reconhecer o nosso eu do passado, o que é algo muito difícil. Reconhecer nossas falhas, nossas tentativas, como a gente era tratado, como a gente tratava, por mais triste que seja, por conta de que nós, reconhecendo, vemos que não somos mais o mesmo eu do passado. Somos pessoas diferentes, que visa sempre ser algo melhor. É interessante, porque Miyamura tem laços, tem amigos, tem namorada. Ele terminou o colegial. O mundo não para no passado.
o mundo continua andando para frente. Então não tem motivo do porquê você ficar olhando para trás. Você não precisa esquecer, você tem que reconhecer o seu eu do passado. A partir disso, Miyamura demonstra isso, ele reconhece que foi uma parte importante para a vida dele, e a partir disso ele pode seguir em frente. Eu gosto porque é uma questão muito interessante. Por mais difícil que seja, nós devemos reconhecer toda a nossa trajetória e continuar seguindo em frente, fazendo o que a gente tanto gosta, nosso trabalho, nossa atividade, nossos hobbies e, obviamente, criando lá. Seja tentando ter relações amorosas, seja fazendo um trabalho que gostamos, por exemplo, você estudando uma carreira acadêmica, eu criação de conteúdo cada vez mais intensa, abordar a diversidade das minhas áreas. Então é interessante porque cada um de nós temos algo que a gente deve continuar em frente, olhando, visando. E a partir disso, a gente vai continuar para o nosso futuro. É interessante porque Horimiya mostra isso. A vida não acaba no colegial. A vida continua e é uma nova aventura que vai ser desenrolada. Seja sozinho ou com laços que você está criando. É interessante isso, porque a gente vê que Miyamura está num vislumbre muito belo, onde só bastava ele agir que ele conseguiria. A partir disso, é muito interessante, porque às vezes basta o nosso agir para termos o que a gente tanto deseja, ou pelo menos caminhar ao que a gente quer obter. Então, eu acho que foi bonito. É a maneira que eu tinha aqui para concluir, de certa maneira, praticamente tudo que eu desejava falar de Horimiya. A forma como Miyamura é muito um eu próprio, por conta de que eu me sinto parecido em alguns aspectos com o protagonista. Isso é interessante ser frisado. Eu acho que eu não preciso dizer cada um de vocês devem sentir semelhanças com algum personagem, com algum enredo, com alguma história, seja de Horimiya, seja com qualquer outra obra. Mas é um mangá, um anime que pega muito em questões atuais, questões atemporais, na verdade, e questões para a nossa vida e futuro. E eu acho que a forma como foi desenrolado em torno do Miyamura é algo que a gente deve se inspirar, visando sempre o melhor para o nosso futuro. E é assim que eu tinha que exaltar, praticamente exaltar tudo que eu desejava falar sobre Horimiya e todos os pontos altos que eu tanto desejava exaltar. E acredito que era isso, meus amores, meus queridos Kohais, meus discípulos. Por conta que não tem como, já exaltei tudo que eu queria falar de Horimiya. Não adianta continuar prolongando mais. Infelizmente já estamos à conclusão, foi o fim da obra. Sempre gosto de ser um pouco iludido, ter esperança o mais otimista possível. Eu acho que ainda pode rolar uma série de OVAs, não as OVAs que já tem de Horimiya, e sim uma série de OVAs focada nesta linha, nesta serialização, nesta forma como está sendo adaptada, porque tem material ainda original. Não acho que será conteúdo para uma segunda temporada, porque eles já adaptaram a conclusão, então teria que modificar muito, digamos que uma introdução para fazer o encerramento de uma segunda temporada. O que eu acho que pode ter é OVAs, focando em demais casais, como o Toru e Ishikawa, o Rengoku, ou melhor dizendo, desculpa, o Rengoku é Kimetsu no Yaiba, o Sengoku com Aremi. Acho que é Kono com alguém futuramente, focando na sua atividade do dia a dia. Acho que nem precisa focar na relação amorosa para essa personagem. E acho que também pode focar lá no garoto, lá no irmão da Hori, com a garota que ele vai ter uma relação que no mangá tem uma passagem 10 anos depois, mostra ele no colegial com a amiga de infância que foi mostrada nos episódios mais recentes. Então é interessante porque eu acho que OVAs ainda pode ter umas 6 OVAs de Horimiya, focando em algumas partes que não foram adaptadas. Eu acho que isso pode acontecer. Relembrando, estou sendo otimista porque tem material, mas também vai depender da venda de merchandising, Blu-ray, produtos oficiais que forem consumidos no Japão, porque, sejamos honestos, é lá que dita esse tipo de questão, se vai ter algo a mais para o futuro da obra. Porém, não é necessário, porque a serialização foi praticamente adaptada com a conclusão nesse 13º episódio. Para todo caso, é interessante ser frisado uma cena que eu havia esquecido, a cena que o Kyosuke diz: Hori, vai fazer algo útil, vai fazer a única coisa que você pode fazer, traz o Miyamura pra cá, é pra isso que você serve, vamos, é pra isso que a gente tá esperando você, pra isso que você mora aqui, traz logo. Ele não é o seu Miyamura, ele é o nosso Miyamura. Eu acho que eu tinha que exaltar porque a mãe da Hori, o Kyosuke, o irmão da Hori, todo mundo que é o Miyamura. Foi muito engraçado essa parte do Natal, eu tinha que destacar porque foi uma cena que eu achei muito divertida. Mas, pra todo caso, é isso, meus amores. Horimiya é uma obra apaixonante, onde aborda a estética de como uma pessoa pode mudar sua vida, ainda mais para uma vida muito melhor, uma vida onde você ganhe cor, uma perspectiva. Enquanto Hori foi o sol de Miyamura, Miyamura foi a lua de Hori. Um se completou para o outro, fazendo com que eles se entendam e compreendam a juventude como um todo. Diante disso, não tem como não abordar uma obra apaixonante, que sempre vai ficar guardada no meu coração, sempre vai me aquecer, porque é o romance da atualidade, um dos romances da década, além de ser um romance apaixonante, como todo romance deveria ser. Diante disso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Horimiya Mata Na!